Olha que coisa impressionante. A natureza, ou seja, tudo que existe, é formado apenas por matéria e energia. Nós sabemos isso. Nós, eu e você, somos matéria e energia. As plantas são apenas matéria e energia. Pedras, rochas, planetas, estrelas, tudo que nós vemos por aí, apenas matéria e energia. E aí entra algo muito interessante, porque nós sabemos que matéria e energia obedecem às leis da natureza. É por isso que o universo existe, é por isso que ele funciona. As leis da natureza. Se não tivessem leis, o universo não teria condição de existir. Mas existe algo muito interessante. Então, voltando. A natureza é formada apenas por matéria e energia. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Da mesma maneira, como já foi dito, o carro não cria as leis, as quais são necessárias para que ele funcione. A existência dessas leis é que proporciona a existência do carro. Daí a pergunta que nós temos que fazer, é uma pergunta bem interessante a respeito disso, se a natureza, que é formada por matéria e energia, apenas obedecem às leis da natureza, ou seja, matéria e energia não criam as leis da natureza, a pergunta seria, qual a origem das leis da natureza? A resposta que a ciência tem é espetacular. Não foi a natureza. Isso é óbvio. Da mesma maneira que o carro não teria criado as leis que fazem com que ele funcione, a natureza também não teria criado essas leis. Daí a pergunta é, qual a origem? Eu fico assim impressionado porque muitas pessoas dizem o seguinte, nós só podemos estudar coisas que sejam de origem natural, produzidos pela natureza. As leis da natureza, nós sabemos que elas não foram produzidas pela natureza. Ou seja, as leis naturais são sobrenaturais. Esse ponto cria uma confusão muito grande. E se vocês perceberem e estudarem, vocês vão perceber que muito pouco é dito a respeito disso. Qual a origem das leis da natureza? Geralmente o que nos é passado é que as leis da natureza foram produzidas pela natureza. Isso não faz sentido. Imagina no início de todas as coisas 2 prótons. Um olha para o outro e fala, cargas elétricas positivas, vamos nos repelir. Chegam 2 elétrons, olham ali e falam assim, gostamos da ideia, vamos fazer igual também. Então daqui para frente cargas elétricas se repelem, cargas elétricas de mesmo sinal, de sinais diferentes, se atraem. Você fala, isso não faz sentido. Primeiro porque próton não sabe nem pensar. Eles não vão definir essas coisas. As leis teriam que estar definidas para que eles pudessem funcionar. Então nós temos aí algo muito interessante para começar a pensar a respeito do universo. Qual a origem das leis que regem o universo? Vocês se lembram quando nós tratamos a respeito da ideia de informação e vida? A informação é o que produz a vida. Então nós temos que discutir qual a origem da informação. Quando nós trabalhamos com vida, essa é a parte principal. Nós sabemos que processos naturais não produzem informação codificada. Quando você entra dentro do contexto de universo, nós sabemos que a natureza, ou seja, o universo como um todo, não teria trazido à existência as suas leis. Então qual seria a origem das leis? Qual teria sido a origem da informação codificada? Tudo está conectado. Não adianta tentar ficar separando, porque a resposta é sempre a mesma.